Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma edição do Evangelho Online de hoje. Vocês ficaram aí acreditando que a gente não tinha entrado no ar ainda. Na verdade tivemos alguns problemas técnicos que acontecem eventualmente, mas estamos aqui ao vivo, diretamente de João Pessoa, para a gente iniciar mais um Evangelho Online. Hoje com o tema Sacrifício da Própria Vida, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Eu sou Neto Batista e nós estamos aqui muito felizes na companhia dos nossos amigos Denis Borges e também do nosso querido amigo Josinaldo. Então, fique conosco. No tema de hoje você pode interagir com a gente aí no chat da Rede Amigo Espírita, no canal 5. E você também acompanha a nossa transmissão pelo canal 5 do chat da Rede Canal 5 da Rede Amigo Espírita, canal 9 da TV SEI e no canal 3 da Rádio Fraternidade. Hoje, na mídia social, quem está com vocês é Tereza Limeira. Ela está acompanhando aí a interação de vocês. Então aproveitem, participem aí com a gente, para que a gente possa então ter esse nosso debate enriquecido pelos comentários de vocês, Estou vendo aqui, já tem interação da Marinalva, também a Tereza já está aqui também, Isabelle também está ao vivo. Então aproveitem aí, Tereza e Isabelle, para fazer a mediação e vocês poderem interagir conosco. E para a gente iniciar o nosso evangelho dessa noite, agradecendo a Deus por estarmos aqui mais uma vez, nós pedimos ao nosso irmão Denis que traga a sua saudação e a gente já possa então passar para a prece de início das atividades desta noite. Boa noite a todos, é com muita alegria que nós participamos mais uma vez do evangelho pela internet, e também estamos aqui em casa com Josinaldo Barbosa, também é muito bom, mais um companheiro. E agora nós faremos então uma prece, Isso. Para começarmos o nosso evangelho da noite. Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, te pedimos esta noite que envie até nós a presença de espíritos amigos, para que nós possamos receber as boas energias e os bons pensamentos, para levarmos as pessoas que estão neste momento assistindo a esses trabalhos, que possam receber uma mensagem de carinho, mensagem de conforto e de esclarecimento, para que nós possamos transformar as pessoas em pessoas melhores, com mais fé, com mais objetivo na vida, e cheguemos um dia a estabelecer no planeta Terra aquela morada tão desejada por todos, uma morada de muita paz e de muito amor. Assim seja. Assim seja. Pois é, então a gente inicia nossa caminhada de hoje, trabalhando aí o tema, o sacrifício da própria vida. Eu já vou pedir ao nosso companheiro Reinaldo para fazer a divulgação do primeiro slide, para a gente então iniciar o nosso debate de hoje. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. Então a gente faz aqui a primeira pausa do nosso encontro, para que a gente possa então lançar um olhar em torno desse assunto, compreendendo que esse tema é sacrifício, tornar útil a morte. E aí se fala na visão aqui da resposta que é trazida pela espiritualidade, a respeito da questão do suicídio intencional. Então aí a gente começa a fazer uma avaliação, Denis e também Josinaldo, Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso... Vocês são sócios, na verdade, aqui, do nosso evangelho. Quando a gente trabalha essa visão, da questão
de tornar útil um sacrifício, de realizar um sacrifício em benefício de alguém ou em benefício de uma causa, né? Quais são as primeiras considerações que a gente poderia tratar a respeito desse assunto? Vamos começar com o Josinaldo? Ok. Sobre esse assunto, é um assunto extremamente delicado e um assunto que muitas pessoas equivocadamente acham que, pondo fim à sua vida, estão resolvendo o problema. Nós primeiro devemos pensar que tudo o que nós fazemos está na intenção. O que é que nós temos a intenção de fazer? Se ele está com o propósito de fim à vida, por algum desgosto que ele tem, de por fim à vida, por algum desgosto, por alguma infelicidade e por alguma coisa que ele acha que pondo a vida, enfim, ele vai se resolver, o primeiro ponto a se considerar é que ele está equivocado, né? A pessoa que faz isso, ela está equivocada. Por quê? Nós sabemos que a vida espiritual, ela não se finda com a morte do corpo. Então, o que morre é o corpo. E o espírito permanece. Então, se o espírito permanece, todos os seus tormentos que levaram ele, todos os tormentos que levaram a pessoa a cometer esse deslize, esse ato insano, continuarão com ele no período pós-morte do corpo. E quando ele achando que está fazendo um ato nobre, ele, na realidade, a intenção dele é o suicídio, e essa intenção ele quer preencher com um ato nobre, tudo está exatamente em qual é sua verdadeira intenção. Se a intenção é o suicídio, então mérito nenhum ele tem nesse ato. Ele seria muito mais útil para a humanidade, para o país que ele desejava salvar, se ele permanecesse vivo e colaborasse de alguma forma útil por outrem. Então essa é a minha visão, essa é a visão da doutrina espírita sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Denis, companheiro. É verdade. O que a gente percebe é sobre o temor à morte. Existem pessoas, neste caso, que até aparentemente o texto diz que o espírito de São Luís, ele vai colocar aqui, que o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Muitas pessoas desgostosas da vida procuram que um outro, ou eles procuram alguma maneira de perderem a vida aqui, mas já denotam de alguma forma algum medo, o temor da morte. Aí isso já vai mostrar um pouco do desequilíbrio que muitas pessoas no planeta Terra têm. Fruto de quê? Por que tanto desgosto de vida? Por que tanto desequilíbrio psicológico no planeta Terra? O Espiritismo, ele nos estimula a levar essa mensagem do conhecimento profundo da nossa realidade. Se você tem desgosto de vida, se você muitas vezes perdeu a família inteira num acidente, vou contar a história que aconteceu em Niterói no ano de 71, 72, essa história já tem 40 e poucos anos. Num circo, o palhaço perdeu no incêndio a mulher e os 3 filhos. E este homem ficou louco. E pensou em cometer o suicídio, não cometeu o suicídio. Com o passar do tempo, a loucura dele transformou-se num ato. Ele passou a viver para falar o bem, para fazer o bem. O circo acabou-se e ele passou a andar pelo Rio de Janeiro e chamavam ele de Gentileza. Conhece a história, Neto? Não. A história de Gentileza? Conhece? Conheço, não a história, eu conheço o personagem Gentileza. Inclusive tem uma música de Gonzaguinha que fala desse Gentileza, né? Então vocês vão perceber que algumas pessoas podem até em algum momento, desgostosas da vida, e quem não tem os seus problemas, né, pensar em deixar Mas o Espiritismo tem a ferramenta necessária a este homem. Não é à toa que o Espírito de São Luís, no capítulo das aflições, que é o capítulo 5, da melancolia, né, das provas voluntárias, aquele jogo todo. Se você quer realmente crescer na vida, que você faça o sacrifício do seu orgulho,
o sacrifício da sua ociosidade, dando o seu tempo para ajudar a outros, o sacrifício das suas futilidades. Se você quer realmente sacrificar a própria vida de forma útil, que você procure este caminho, que é o caminho do amor. Por que não? O Livro dos Espíritos, na questão 946, 943, vai dizer em algum momento por que esses homens que falam que têm desgosto de vida e que procuram até o suicídio, por que eles não trabalham? O trabalho, a laborterapia, é uma coisa desse século passado para cá, mas todo mundo já sabe. Muitos velhos do interior já dizem: eu não vou me aposentar nunca, porque se eu me aposentar, vou definhar e vou morrer. Então, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de toda uma temática do sofrimento, primeiro nos alerta para que o sofrimento, que muitas vezes vem na forma de provação, que é muito mais leve, né? A provação, uma dificuldade, é uma maneira de você aprender, de você se superar. De outras formas, o sofrimento vem como uma expiação. Mas se o Espiritismo dá estrutura psicologicamente o homem para compreender que você está aqui na Terra sendo testado, você está aqui na Terra vivendo uma vida de dificuldades, de provas, de resgates, né? Então é preciso você primeiro, crendo em Deus, aceitar melhor aquilo. E o outro diferencial, quando você acredita numa vida futura, tudo muda. Até o Josinaldo já falou também, né? Que o Espiritismo fala muito, que a nossa vida não é só isso. Então, se você tiver que sacrificar a própria vida, no sentido de perdê-la, que você faça por uma coisa. Por exemplo, Leônidas e os 300 espartanos, eles, quando chegou a mensagem de que 40 mil soldados persas iam invadir a Grécia, então aqueles 300 homens iam enfrentar 40 mil soldados que estavam invadindo, sabiam que iam morrer. 300 contra 40 mil não dá, né? Mas aí eles estavam fazendo o quê? Estavam retardando o avanço de uma tropa inimiga, salvando vida de velhos, mulheres e crianças que fugiram. Então, conclusão, sabiam que iam morrer. Mas eles viviam pensando nisso? Não. Mas acho que... Apesar deles saberem que iam morrer, mas na realidade eles não tinham a intenção de morrer. Não tinham a intenção. Tudo está a palavra-chave é intenção. Que né? também foi falado. Ou seja, se por exemplo, no caso de Leônidas, aí citado por Denis, se ele quisesse morrer, ele tivesse a intenção de morrer, tivesse desgostoso da sua vida e resolvesse enfrentar o exército, então mérito nenhum ele teria nessa situação. Ele se enquadraria exatamente conforme a pergunta. Mas essa não era a intenção. Ele sacrificou-se não porque ele queria pôr fim à sua vida, mas para evitar um mal maior. Essa era justamente a visão desse ponto. Mas me chama a atenção uma coisa interessante nessa resposta de São Luís, quando ele fala o seguinte: o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte. E de certa forma, a gente vendo de primeira instância, um suicida, ele não está temendo a morte. Né? Será que a gente poderia encarar, ou poderia algumas pessoas antecipadamente ou previamente interpretarem isso como sendo uma contradição? Não. O fato de temer a morte é tão interessante que, na realidade, todos nós temos esse temor à morte, porque gravado em nossa consciência existe a lei de sobrevivência, a lei de conservação. E essa lei me faz com que eu tema a morte. Além do mais, as pessoas, o fato de temer em demasia a morte, achando que está cometendo, que vai ser uma coisa ruim, muito, muito tenebrosa para a gente, depende muito de como eu vivo. Se eu tenho certeza que existe uma vida futura após a morte, e essa vida futura me faz com que eu tenha receio de encará-la, é porque com certeza eu não fiz bem o meu serviço, o meu dever de casa, né? Ou seja, a semeadura é livre.
mas a colheita é obrigatória, né? Então, se eu semeio bem durante a minha vida, com certeza, depois da minha morte do corpo físico, eu vou colher o bem. Não é isso? E vocês levantam pontos assim que são importantes. Nessa questão da intenção, né, a gente pode refletir assim, né? Imagine, por exemplo, uma situação de uma pessoa que está atravessando a rua, né? E aí você vê alguém que é da sua família, né? E você percebe que aquela pessoa está na rua e ela está ali na iminência de ser atropelada. Então você corre num ato instintivo e empurra aquela pessoa, mas não consegue, né, se salvar. E aí o carro que iria bater naquela pessoa termina batendo em você. Não há, né, uma intenção efetiva, né, na visão de dizer assim, não, a pessoa que foi fazer aquele ato, ela foi no intuito de morrer, né? A intenção ali inicial era que justamente não acontecesse um falecimento, né? Perfeito. Mas se numa situação dessa você está se expondo para salvar a vida de alguém, né, você está doando de si e é doando assim num ato supremo, né? Quando a gente fala em relação às pessoas que... Quando a gente falou aqui, na verdade, numa situação de família, mas nós podemos colocar até um ato de doação que seria maior pela compreensão da visão de família bem mais ampliado no conceito de família universal, para aquela criatura que consegue se desprender, né, para se doar a uma pessoa que para ele é desconhecida, mas que ele identifica aquela criatura como sendo também um filho de Deus. Eu acho que essa pergunta, esse comentário seu, Neto, que é muito pertinente, eu acho que ela vai se fechar bem direitinho quando nós lermos o próximo item, né, que ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre a intenção do verdadeiro devotamento, né? Verdadeiro devotamento, ou seja... Vamos a ele então? Vamos lá. Ele vai justamente o oposto da primeira pergunta, né, lida por você. Só para a gente continuar aqui o tema, né, quando São Luís termina essa pergunta, na verdade, comentando o seguinte: o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação, né? A gente aproveita já e vamos para a segunda também, que eu acho que a gente já pode, né, trabalhar com essa abordagem também. Segunda pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E aí a gente vai para o próximo slide, em que São Luís responde: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva o inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal, né? Então, a gente vê aí nessas duas abordagens, na verdade, quando a gente trabalha dentro da visão, né, da doação da própria vida, eu acho que a gente pode até assim ampliar bastante essa realidade, não pensando numa realidade de morte do ponto de vista físico. Mas para muitas pessoas é meio que morrer, né? Anular, como algumas pessoas costumam dizer, né? Mas estou anulando a minha vida em uma determinada situação, em uma determinada circunstância, e não estou encontrando um sentido. Quantas pessoas hoje passam por esse tipo de situação, né? Tem uma vida, tem uma existência, que ela procura ali numa situação de doação, né, dentro do escopo, né, do tema que a gente trabalha hoje, sacrifício da própria vida, mas ela faz por opção algumas escolhas, e essas escolhas todas elas trazem consigo, né, consequências.
E aí a gente começa a identificar pessoas que caminham pela vida hoje profundamente tristes com as escolhas que fazem. Que isso seria também meio que uma forma de perder o referencial da caminhada, né? Com certeza. Tudo está na intenção. Eu acho fantástico a doutrina espírita. É verdade. A intenção é o grande diferencial. É o grande diferencial, porque, imagine, tem pessoas que sacrificam a sua vida, vamos dizer, como você deu o exemplo aí. Ou seja, inclusive as pessoas menos avisadas, os mais desavisados, eles podem encarar como sendo uma espécie de suicídio. Existe uma história bem interessante de uma executiva no Brasil, uma super executiva. Ela era uma das mulheres, era a mulher na época, que era a mulher mais bem paga, a executiva mais bem sucedida. Ela era presidente da GE aqui no Brasil. E ela, quando estava no auge da sua carreira, ela abriu mão da sua carreira profissional para ser mãe de família. O que a princípio para muitas pessoas é um absurdo. A né? visão materialista das pessoas imediatamente encararam que ela suicidou-se profissionalmente, né? Mas a intenção dela era muito mais nobre. Ela queria dedicar o amor dela aos seus filhos. E nessa hora daí, a intenção dela era a coisa mais nobre que tinha. Ou seja, a visão materialista achou que ela cometeu suicídio porque ela abriu mão de uma carreira brilhante. No entanto, ela deu um grande salto para a vida futura, que ela foi cuidar dos reencarnantes, que é a verdadeira missão nossa aqui na Terra. Ou seja, preparar os espíritos para que eles vivam, que eles sejam melhores. Então, com certeza, aqueles filhos daquela mulher agradecem e muito pela ação dela, né? É verdade. A gente vê muito isso. Então, a visão materialista, de princípio, a gente encara isso. Ou seja, as pessoas que fazem isso, e essas pessoas, elas se sentem tristes, abatidas, ficam deprimidas por conta disso aí, porque abrem mão. É comum, por exemplo, num casamento, quando a mulher ela tinha uma vida e o marido exige que ela pare. Então, naquela situação, é uma violência a liberdade de expressão da mulher. Ela não está agindo conforme ela queria, mas sim por determinação de outra, pela imposição de um marido. Então, nessa daí, eu não encaro nem como um suicídio, mas um assassinato de uma individualidade que é o marido que exige uma coisa dessa. Mas se ela abre mão pelo bem da família e ela quer fazer isso, e ela, com certeza, ela não vai ficar abatida nem triste. Porque ela faz... tudo a intenção, né? Eu sou obrigado a fazer, ou eu estou fazendo por necessidade, porque eu acho que é conveniente, que acho que é o melhor. Eu queria dar um direcionamento aqui para a gente poder caminhar agora nessa direção, né? Aprofundando um pouco mais nessa visão do desgosto pela vida, né? A gente sabe que esse assunto é um assunto hoje extremamente atual, né? Eu tenho quase certeza que nós aqui e as pessoas que estão nos acompanhando em casa ou devem conhecer alguém nesse exato momento que passa por uma situação de desgosto profundo, né? De uma situação de depressão, que é um problema muito sério, né? Que se tem na vida, por uma situação que começa, na verdade, a partir de determinados acontecimentos que vão se somando e, de repente, a pessoa se percebe sem ter um objetivo, sem encontrar um sentido para a vida, né? Esse desgosto pela vida, na verdade, para quem vive esse momento agora, de que forma é que a gente compreende que isso acontece e quais são as alternativas que nós teríamos, então, para a gente conseguir trabalhar essa ideia a partir dessa proposta que é trazida, inclusive, por nossa amiga Tereza Limeira, né, que está aqui conosco, nos acompanhando. Qual o maior inimigo de todos nós? Será o vizinho? Qual será o maior inimigo? Somos nós mesmos ou não? Conhece-te a ti mesmo, quer dizer alguma coisa? Bom, nós somos os nossos grandes auto-obsessores. Tem também o problema da obsessão, que é real também, espíritos que queiram nos... Então nós temos muitos problemas na vida e, de certa maneira, alguns passam com tantos problemas a enfrentar uma vida de profundo desgosto. Essa semana passada uma mulher chegou, roubou um ursinho, deixou-se prender, saiu com o ursinho de uma loja.
o segurança viu, a mulher saiu com o ursinho, aí ela foi presa, aí lá nas grades estava com um livro, disse, não, eu quero, vocês viram isso? Não. Você viu? Não. Essa semana passada ele disse, não, eu não quero sair daqui, eu só quero sair daqui depois que eu ler um livro de Dostoiévski, um livro tal, eu não quero sair daqui. Eu quero ficar presa. E o pessoal dizia, meu Deus, aí disse, mas por que você está aqui? Não, porque eu trabalho a manhã inteira, aí à tarde vou para outro colégio, à noite chego em casa, vou lavar prato. Eu não tenho tempo para fazer nada. Eu estou desgostosa da vida. Eu não estou encontrando, né? Então existem pessoas que presenciam esse desequilíbrio. Até pessoas que trabalham demais, como a moça lá da General Electric, né, da GE, né? Sim. Talvez essa mulher seja a mulher mais bem paga do Brasil, mas isso à custa de uma não vivência do amor, da família, né? É muito comum, né? Grandes empresários com 10 empresas, com um patrimônio de milhões e milhões, às vezes até bilhões, né? Do ponto de vista material, extremamente bem-sucedidos, né? Perdem a mulher e os filhos. E o que acontece muitas vezes quando perdem a mulher e os filhos? Entram o jovem mais promissor dos Estados Unidos na década de 60, era um garoto de 28 anos que herdou a Firestone. De repente, a família era pequena, ele ficou com todo o dinheiro da Firestone. Aí depois de um ano, ele foi a Cuba, alugou todo o 10º andar do único hotel chique lá de Havana e pulou de cabeça do 10º andar. E até hoje já tem 50 anos, eu era pequeno quando... O pessoal quer saber por que um jovem de 28 anos, que estava há 3 ou 4 anos usufruindo da maior fortuna, uma das maiores fortunas dos Estados Unidos na época, ele não deixou nada escrito. Simplesmente ele não aguentou aquela vida que foi imposta a ele de gerir 15 fábricas de pneus. Ele só trabalhava. Então, o problema do desgosto de vida, né, leva algumas pessoas a quererem sacrificar a própria vida. Mas, meu Deus do céu, por que a Madre Teresa de Calcutá tanto trabalhou, Irmã Dulce e Chico Xavier, tanto trabalhou pelo próximo, por que jamais pensaram em cometer o suicídio, né? Por quê? O trabalho é benéfico. Tem aqui a questão 943. Por que não trabalham e deixam? Então é importante a atividade, ajuda a passar o tempo, a vida transcorre mais, né? E você vai ter algum sentimento de autorrealização. Então, desgosto de vida é algo que tem que ser combatido. É preciso mostrar ao homem que a vida tem uma razão. A vida tem uma razão. E qual a razão de viver? Qual a razão de viver? E aí, Neto, qual a razão de... Eu vou perguntar a Joana de Ângeles aqui. É preciso que todos nós saibamos o porquê de estarmos aqui, estarmos vivos. Eu posso... Não, deixa eu só fazer a leitura aqui, que Tereza mandou uma mensagem pra gente, que eu acho que está dentro desse momento agora, né? Aí já vou passar para Josinaldo. Do livro Repositório de Sabedoria, Tereza mandou aqui a mensagem de Joana de Ângeles. Quem ama sempre se transforma em Marte do amor. Ante o amor, a dificuldade torna-se desafio. A dor se faz teste, a enfermidade constitui resgate, a luta se converte em experiência, a ingratidão ensina, a renúncia liberta, a solidão prepara e o sacrifício santifica. Bonito, muito bonito. Eu acho tão interessante essa abordagem que Denis fez aí sobre a infelicidade, né? Essa melancolia profunda, a depressão, como alguns podem preferir chamar, né? Como sendo a doença do século. Essa melancolia, essa depressão profunda, toda a raiz dela está na nossa ansiedade de buscar o que é de fato a nossa realidade, razão de viver. A nossa razão de viver é sermos felizes. Agora, a nossa felicidade, a felicidade absoluta, a gente não vai encontrar agora na condição em que nós estamos vivendo. Porque nós somos espíritos em provas e expiação. Ainda estamos na transição
rumo à felicidade absoluta. Para que a gente atinja essa felicidade absoluta, é preciso que a gente encontre o caminho dentro de nós mesmos. Encontrar um sentido. Encontrar o sentido dentro de nós mesmos. Muitas pessoas buscam a felicidade em outra pessoa, no príncipe encantado. E depositam toda aquela esperança naquela criatura, naquele príncipe encantado. Depois, quando se juntam, percebem que na realidade o príncipe encantado se transforma em sapo. E não é tão encantado assim. Outros buscam a felicidade na fama. É o caso, por exemplo, de Michael Jackson. Atingiu a felicidade, atingiu riqueza, atingiu tudo que as pessoas almejam. E, no entanto, ele era infeliz consigo mesmo, ao ponto dele cometer o suicídio. Involuntário, mas cometeu o suicídio. E a gente vai ver Jimi Hendrix, a gente vai ver outros expoentes que tinham tudo e que cometeram o suicídio. E a gente se pergunta, por quê? Porque, na realidade, eles buscavam a felicidade no lugar errado. Eles buscavam a felicidade em bens materiais, em coisas, em tesouros que o ladrão rouba e que a traça rói. E, no entanto, a felicidade, ela não tem caminho, como diz Buda, né? A felicidade, ela não tem caminho para a felicidade, mas a felicidade é o caminho. Ou seja, a gente tem que encontrar a felicidade não no outro, não no que está ao lado, mas em nós mesmos. E se a gente conseguir isso, a gente encontra o caminho para sermos felizes. E com certeza a depressão não nos pega. Não nos pega porque a gente sabe que esses problemas passageiros que nós temos são passageiros. E o que às vezes a gente enxerga como sendo um motivo de infelicidade, mais adiante a gente enxerga como sendo o grande motivo da nossa felicidade. Quantas e quantas pessoas até cometem o deslize, tentam suicídio porque perdem o seu amor. E depois ele encontra lá na frente o seu verdadeiro amor. E você falou em relação às questões materiais, né? É muito comum também a gente sempre encontrar pessoas insatisfeitas, né? E os motivos são os mais diversos possíveis. É como você falou, o que é que leva um jovem, né, com 28 anos, com toda uma estrutura financeira, material, né, tudo disponível, e ele dá cabo da própria vida, né, num momento de insensatez. Por outro lado, se a gente for observar, não apenas nessa visão financeira, na questão emocional, questão afetiva, afetiva, né? É muito comum acontecer. Nós vamos olhar também a necessidade de uma realização do ponto de vista financeiro na relação com o trabalho, e eu reflito muito em relação a isso quando eu olho, especialmente nas redes sociais. A gente vê as pessoas, quando chega a sexta-feira, né, parece que é aquele dia mágico, né, em que tudo vai acontecer, né? Aquela música do Cidade Negra, né, que diz todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Mas por outro lado, quando a gente chega na segunda-feira, né, parece que aquela euforia da sexta, ela foi junto. E aí tem um amigo meu que diz assim, rapaz, quando começa a tocar aquela musiquinha do Fantástico, né, do domingo à noite, ele já começa a entrar em parafuso para o outro dia. E aí a gente começa a pensar assim, eu fiz até essa reflexão um dia desse no trabalho com um grupo de pessoas, né, com quem eu convivo, e dizer, às vezes a gente vem trabalhar na segunda-feira, né, e como é que a gente vem trabalhar na segunda? Muitas das vezes a gente vai na segunda-feira amargurado, chateado, né, mais uma segunda-feira. Mas vamos pensar naquela segunda-feira que eu refleti, né, vamos pensar hoje na pessoa que estava desempregada há um ano e conseguiu, e é o primeiro dia de trabalho dessa pessoa hoje. Como é que ela está indo para o trabalho? Né? Com certeza. Qual é o ânimo, né, que ela tem? Então, o problema, na verdade, não é essa relação que a gente tem somente com a nossa própria vida. A maneira como a gente olha para a vida, a maneira como a gente olha para as nossas responsabilidades, né, a maneira como a gente olha para todas as possibilidades que a gente tem, essa maneira é que vai dar uma resposta para a gente, para dizer como é que a gente de fato está se relacionando e quais são as respostas que a gente está ouvindo da vida. Porque a gente enxerga na vida aquilo que a gente vê de sentido,
Então, se eu não vejo sentido para que eu vá sair da minha casa para ir para o meu trabalho, eu não vou desempenhar um bom trabalho. Se eu vou para a casa espírita, por exemplo, e não encontro um sentido naquilo que eu estou fazendo na casa espírita, eu não vou conseguir desempenhar o meu trabalho de maneira satisfatória. Se eu vou para a sociedade e eu não encontro um sentido na sociedade, eu também não vou conseguir desempenhar o meu dever enquanto cidadão. E porque a gente questiona tudo, né? Ah, mas por quê? Para que colocar faixa de pedestre? Por que eu tenho que parar o carro para o outro passar? Né? E tantos porquês que são colocados, como pessoas agora nesse momento. Né? Por que a gente tem que votar? Né? Mas não tem sentido você votar, porque aí começa a fazer as justificativas. Né? A gente invalida o modelo, invalida um processo. Quando a gente poderia refletir assim, é melhor a gente ter uma democracia como a gente tem hoje, em que a gente tem a possibilidade de votar, ou viver uma realidade que a gente viveu até pouco tempo de uma ditadura, em que a liberdade de expressão era totalmente tolhida, que as pessoas não podiam se manifestar claramente. Então, é sempre aquela oportunidade que a gente tem de enxergar para um lado ou enxergar para o outro. De enxergar de uma maneira otimista, né? Como um conhecido meu, que ele olha aquela visão, né? Você tem um copo, meio copo, né? Meio copo. O copo está cheio ou está vazio, né? O otimista diz, não, o copo está meio, né? O pessimista diz, o copo está quase seco. Quase né? cheio ou quase vazio? Quase cheio ou quase seco, né? Então depende de como se olha. Com certeza. No entanto, nós somos doutores, né? Do ponto de vista social, em usar uma frase que retrata muito bem isso. Quando a gente olha para algo que a gente viveu, que a gente não valorizou lá naquele momento, mas aí a gente diz sempre, eu era feliz e não sabia. Com certeza. Né? Eu acho que para fechar esse entendimento, eu acho que é fantástico, porque inclusive esse tema que nós estamos estudando, ele faz parte de um dos itens que é bem-aventurados os aflitos do Evangelho, né? Isso. E na realidade, o termo bem-aventurado quer dizer feliz e eterno, né? Então, se a gente interpreta essa passagem do Sermão da Montanha, então Jesus ali está dando o caminho para nós sermos felizes eternos, não felizes imediatos, não a felicidade que as pessoas buscam em coisas materiais, mas ele fala o caminho para que nós sejamos felizes eternos. Então, bem-aventurados, felizes eternos os aflitos, porque eles terão a oportunidade de herdar o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então ele vai dar o caminho inteiro para que nós sejamos felizes eternos. Ali sim é um caminho seguro e sem medo de errar. E quem ali praticar, com certeza, não vai buscar atalhos, porque ali é o caminho verdadeiro para a felicidade absoluta. Tênis, companheiro. Toda aflição é passageira. Se o Livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita, diz na questão 983 que toda pena é temporal, todo sofrimento é passageiro, todo. Não existe pena eterna, não existe possibilidade de alguém entrar num circuito, na roda do sofrimento eterno. Não existe, porque nós estamos sendo protegidos por uma espiritualidade maior que sabe fazer as coisas. Então, bem-aventurados os aflitos, entendamos, porque quem está sofrendo, justiça há. Ou a gente sofre injustamente. Existe a possibilidade. Na visão limitada do homem, ele muitas vezes pensa que os grandes sofrimentos da vida dele são injustiças, quando nós sabemos causas atuais das aflições e anteriores, nesses dois trechos do capítulo 5, a explicação para as aflições nossas, causas atuais, isso é a nossa imprudência, a nossa negligência, a nossa falta de vontade de mudar, os nossos defeitos, que neste momento ainda estão na nossa mochila de imperfeições. Tem esses defeitos, né? Quem de nós ainda não tem, de vez em quando, um momento de explosão, né? Porque nós somos testados a todo momento. Eu muitas vezes me vi, poxa, cadê o meu espiritismo, né? Por que eu não estou sendo brando e pacífico nesse momento? Então, bem-aventurados os aflitos, porque toda aflição, quem quiser conferir o Livro dos Espíritos, da questão 983 a 989, vai dar uma visão geral do sofrimento
dizendo que basicamente ele é temporal, você aprende com o erro, você resgata algumas coisas. Você não pode errar, mas começar a errar de novo, porque senão você fica preso. Você faz o mal a uma pessoa, pede perdão, mas no mesmo momento rouba de um outro e fica devendo a outro, aí depois paga, mas depois aí engana um outro. Se você não tomar consciência de que a lei de amor precisa ser seguida, mas poxa, será que Deus tem ferramenta para colocar na cabeça do homem que a lei do amor tem que ser respeitada, tem que ser... Existe ferramenta de Deus para educar o homem? Existe sim ou não? Existe, né? Há uma mensagem, né, muito interessante de Humberto de Campos no livro Pontos e Contos, né, em que ele retrata um episódio ocorrido à época de Jesus, né? E lá se encontram Pedro, André, Bartolomeu e Filipe. E eles vão conversando, né? Eles vão se dirigindo até, se não me falha a memória, Jerusalém. E eles vão à frente e Jesus segue um pouco mais atrás. E começam a comentar, né, sobre as oportunidades que eles tinham, né, de ter ajudado em algum momento e não ajudaram. Então, cada um relata ao seu modo as suas experiências, né? Um dos relatos fala de uma oportunidade que é tida de ajuda para uma mulher, se não me falha a memória, é o relato de Filipe. E ele diz que uma mulher aparece assim numa situação bem sofrida, né? Ela era viúva, estava com um filhinho, e ele diz que ajuda, mas ajuda e passa rápido, porque ele ficou com medo de ser visto ao lado daquela mulher, né? Porque era uma mulher que não tinha marido, então ele ficou preocupado, né? E de repente ser como que assim, ter uma visão na maldade das pessoas, né? E cada um coloca a sua situação. No livro Pontos e Contos de Humberto de Campos. Ao final, né, depois dessa conversa, eles chegam até Jesus e Pedro pergunta, né, sobre aquelas situações. Senhor, né, tu ouviste o nosso relato, o que é que tu dizes? E aí Jesus, naquele momento assim do supremo ensinamento, né, diz que na verdade, para aquelas situações ali, só haviam duas alternativas, né? O tempo e a dor, para que pudesse acontecer então o ensinamento. E aí a gente vai pensar, por que o tempo e a dor? Porque o que o tempo não constrói, né? O que o tempo não soluciona, e não é só o tempo pelo suceder dos minutos, né? É o tempo em que a gente investe para buscar algo melhor para a nossa vida. Então o tempo, nesse contexto, ele pode ser um grande aliado. Mas se eu desprezo o tempo, a dor vem e realiza aquilo que o tempo poderia ter realizado de uma forma mais suave. Exatamente, a palavra é essa, mais suave. Então, para a gente, na verdade, assim, o que fica nessa visão do desgosto, né, da vida, das aflições, e o próprio Jesus diz, né, no mundo tereis aflições. Então, nós estamos vivendo um período ainda de dureza, porque é resultado da nossa própria ação enquanto sociedade, né? A gente ainda se preocupa muito, muito excessivamente com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, com a nossa possibilidade de ter, né? A gente se preocupa muito com o ser, né? A gente se preocupa com o ter e não com o ser. Isso. E assim, a sociedade, ela se coloca de uma forma muito nessa visão de consumo, né? Da perda do foco daquilo que é essencial, das coisas que de fato são importantes e que são deixadas de lado. E aí a gente vai ver assim, muitos vínculos religiosos por uma questão de desencargo de consciência, né? Eu vou para a igreja, eu vou para a casa espírita porque eu preciso ir, porque senão... E aí começa a história do peso da consciência. Mas é importante que a gente entenda que essa ligação ela precisa se dar no natural da própria vida. Que eu preciso buscar a essência do que eu sou no dia a dia, na relação com os outros, procurando entender de uma outra forma aquilo que hoje eu não quero entender, porque me desagrada, porque é que o outro me incomoda tanto às vezes em algumas circunstâncias, né? O que é que a vida espera de mim enquanto ser agente do mundo para uma transformação de uma realidade? Qual é a responsabilidade social que eu tenho no meu ambiente de trabalho, na rua, na minha casa?
Então a gente começa a ampliar essa visão e aí a gente vai encontrar um sentido maior para tudo isso. E quando a gente encontra esse sentido, a gente fica feliz, porque a gente começa a entender muitas coisas que a gente hoje tem dificuldade de entender. Que é conseguir enxergar, por exemplo, um insucesso, um sofrimento. E quando a gente tem a oportunidade de ler um livro, por exemplo, como o livro Paulo Estevão, né, contando a história de Saulo, e vendo o tamanho do sofrimento que Estevão teve, né, ainda enquanto Gesiel, aí a gente começa a ver alguém que identificou Deus no Antigo Testamento, né, numa oportunidade que a gente já teve de identificar, e ele enxergava o Deus de amor no Antigo Testamento, se vincula a esse Deus de uma forma intensa, consegue viver antecipadamente aquilo que Jesus trazia como uma mensagem, antes mesmo de conhecer a Jesus, né? E quando ele conhece a Jesus, ele é como se você montasse o quebra-cabeças, né? Mas antes ele passa por quantos sofrimentos? E aí a gente começa a pensar, né? Qual é o verdadeiro papel do sofrimento na vida? Por que às vezes a gente precisa passar por determinadas situações? Né? E quanto mais eu lia, né, contando a história, os primeiros capítulos do livro, né, o livro é maravilhoso. Fantástico. Mas os primeiros 3 capítulos do livro você fica assim tentando entender aquela figura que consegue enxergar um Deus de amor no Antigo Testamento e que eu demorei um pouco a conseguir entender qual era a lógica da visão daquele homem, né? Mas porque a mensagem já estava colocada ali para a humanidade. Então o Espírito estava maduro para compreender toda aquela proposta. Por isso que é importante que a gente se vincule nesse conceito de religiosidade, que a gente se vincule nesse conceito de ligação a Deus autêntico, verdadeiro, né? Procurando mergulhar de fato nessa proposta que Jesus nos traz, que ainda 2000 anos depois é uma proposta desafiadora, é uma proposta que nos incomoda, que nos inquieta, né? Na história do amar os vossos inimigos, que a gente ainda hoje vive nesse, como a gente fala aqui, né? Nesse rem-rem, né? Com ela. Porque qualquer coisa que a gente sofre, a gente se arma, né? Porque a gente não quer aceitar o modo de ver do outro, né? Então temos ainda muito a aprender, mas é importante que a gente, encontrando esse sentido para a vida, a gente estabelece uma caminhada. E aí a gente não vai mais ficar perdendo tempo, né, com essas lamentações ou com fugas, que aliás é um tema que daria também assim um belíssimo debate, né? Bom, mas vamos para as considerações finais então. Vou começar aqui com o Denis, depois Josnaldo, para a gente partir para a nossa prece de encerramento. O tema da noite de hoje, sacrifício da própria vida, esclarecendo que quem quiser sacrificar a vida para ter valor para Deus, vai ter que sacrificar, né? Sem querer morrer, né? Mas dedicando-se ao amor, ao próximo. Eu até lembrei aqui de uma mulher grávida americana que recentemente, ela descobrindo que estava grávida de 2, 3 meses, teve um problema na garganta e o cara diagnosticou o câncer. Aí ela não quis fazer o tratamento de câncer porque o médico disse, tudo indica que a criança vai nascer morta se você escapar. E ela, contrariando o próprio livro dos Espíritos, que diz, quando você tem você bem e o filho o risco de... Mas ela não viu risco na gravidez e ela fez uma opção. O bebê. Ela disse, não vou me tratar. O médico disse, mas a criança então vai sair bem, tu vai morrer. E ela teve o bebê, e assim que fez o bebê, o câncer tinha se espalhado pelo corpo, né? E ela morreu. Então, o sacrifício da própria vida, desgosto de vida, eu vou para uma guerra para me matar porque eu quero morrer, pelo amor de Deus. Né? Que nós tenhamos consciência de que a vida, o sacrifício que você for fazer na vida, que seja um sacrifício nobre, é na sua comunidade, né? Perder a vida, querer morrer, de suicídio, né? Então, intenção, né? É um tema muito, muito importante esse, e São Luís, não é à toa que a mensagem foi incluída nas aflições. Porque, na verdade, nós não sabemos as aflições do próximo. Existem pessoas que sabem que vão morrer. Existem situações onde você diz, bom, eu estou aqui dentro dessa furna, aqui, caí aqui dentro, eu vou morrer. Então é melhor me matar logo, né? Então a gente não sabe o que, né?
pessoas como Terry Schiavo ficou 15 anos com a sonda, né? Ela ficou inconsciente, lembra? Há uns 3 anos atrás, né? Terry Schiavo, não se mexia nada. Aí, conclusão, a família conseguiu, na justiça, o direito de desligar a alimentação, a sonda que levava o gotejamento do, né? E ela morreu depois de 4, 5 dias, sem água e inanição, né? Então nós não sabemos das aflições, por isso que quem lê o capítulo das aflições tem que perceber isso aí, né? Que é preciso amar mais a Deus, valorizar a vida e não pensar em suicídio. Como consideração final, eu não poderia deixar de citar Gandhi, né? Quando ele diz o seguinte, ele não era cristão, Gandhi. E ele diz o seguinte, depois que ele conhece a Bíblia, aí ele diz, se por acaso a humanidade tirasse uma página da Bíblia, ou uma parte da Bíblia, que era a parte do Sermão da Montanha, lesse e fizesse aquilo dali como seu roteiro de vida, o mundo seria outro. Ou seja, só essa parte das bem-aventuranças, bem-aventurados, onde está incluído esse capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes eternos são os aflitos, porque com certeza eles estão tendo oportunidade de resgate de dívidas que eles cometeram, ou no passado remoto, ou no passado recente, mas que cometeram. É verdade. Então a gente chega ao final, né, do nosso encontro de hoje, agradecendo a vocês pela companhia, né? Lembrando que na próxima semana nós teremos um outro tema muito importante. A reencarnação fortalece os laços de família. Esse é o tema da próxima semana e você já é o nosso convidado desde já, né, a nos acompanhar pela Rede Amigo Espírita no canal 5, TV SEI, canal 9 e pela Rádio Fraternidade no canal 3. Se você por acaso estiver fora de casa, basta que você instale no seu celular o programa TuneIn e por esse programa você pode sintonizar a Rádio Fraternidade no canal 3 e você consegue ouvir com toda a tranquilidade, mesmo que não tenha uma conexão de internet que seja muito veloz, mas você consegue escutar com tranquilidade o nosso programa pela Rádio Fraternidade no canal 3. E para a gente poder então encerrar, né, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos que coordenam a realização desse trabalho, nós estamos caminhando para 2 anos, né, de Evangelho Online. Daqui a mais 30 dias a gente já está aí na proximidade de completarmos 2 anos, né, de atividades ininterruptas, sempre com programas ao vivo e sempre com programas novos. E esse programa, esse trabalho, ele é feito na verdade para vocês que têm a oportunidade de nos assistir ao vivo e também depois ter a oportunidade de assistir novamente no YouTube, aí dentro da conveniência de cada um de vocês. Então a gente vai pedir ao nosso irmão Josinaldo para fazer a nossa prece final, né, e então já partimos para a conclusão do nosso programa de hoje. Então, aproveitando esse momento em que nós estamos em harmonia e que nós estudamos uma passagem tão importante do Evangelho segundo o Espiritismo, e que com essa oportunidade que nos foi dada, com certeza nós estamos sendo bem assistidos pelos Espíritos amigos, nós dirigimos a palavra ao Mestre Jesus para agradecer por essa oportunidade de trabalho, para agradecer por essa oportunidade que nos foi dada em colaborar com a doutrina espírita, com a mensagem de Jesus e com cada uma das pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir, e que essa mensagem, Senhor, sirva para que nós possamos refletir sobre os nossos atos. Gostaríamos de te pedir, Senhor, sempre a tua proteção para todos nós, para todos os nossos familiares, para todos os nossos amigos, inimigos, para que juntos nós possamos nos entendermos como os filhos de Deus, como irmãos. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações do mundo e nos livre do mal sempre. Que assim seja. Que assim seja.